Boa noite, amigos. Nós estamos ao vivo pela internet em Florianópolis, Santa Catarina, no Instituto de Cultura Espírita de Florianópolis, ICEF. Essa reunião é ao vivo. Hoje nós estamos em agosto 28 de 2013. Amigos, preparando energeticamente o ambiente, vamos sintonizar com as energias superiores do universo, sintonizar nossas mentes, nossos corações, com os amigos da dimensão extrafísica que nos amparam, nos intuem e que eles possam derramar suas energias sobre nós para que tenhamos a reunião fraterna, produtiva e que possamos levar aos nossos lares essas energias colhidas aqui no transcurso desta reunião. Está aberta, então, a nossa reunião de estudos. Bem, amigos, como diz o Galvão Bueno, né? Bem, amigos, nós temos hoje aqui um convidado, o Dr. Hildebrando Escófano, que é médico intensivista, isso significa médico da UTI, para quem não está acostumado com o termo. Ele é conferencista espírita, estudioso, já foi um dos palestrantes do nosso congresso, do primeiro Fórum Nacional de Mediunidade e Paranormalidade. Agora vamos ter o terceiro em novembro. Tá? Então, hoje ele está aqui para conversar conosco. O tema intitula-se Viver Bem. Lembramos que a qualquer momento os presentes podem levantar questões que serão respondidas por ele e por mim também, assessorando. Tá? Porque nós sempre participamos juntos, eu com o convidado. Então é só levantar o dedo, o microfone vai até a pessoa e vocês façam a questão que desejarem, né, sem restrições. Também pela internet, quem está acessando pela primeira vez sabe que pode a qualquer momento endereçar o questionamento. Bem, antes de falar a primeira questão, eu vou passar a palavra para o Dr. Hildebrando para ele fazer uma saudação inicial. Dá uma giradinha ali naquela maquininha ali. Isso. Obrigado. Isso. Estava certo. Então, boa noite a todos. Dizer novamente da minha satisfação da gente estar aqui, agradecer novamente ao convite do Ricardo e falar desse importante da gente discutir, na verdade, né, e ajudar numa reflexão sobre a questão do viver bem. Porque hoje a humanidade vem vivendo mais. A expectativa de vida ela vem subindo gradativamente. O povo brasileiro hoje já vive, em média, 73 anos. Os japoneses já estão vivendo, em média, 83 anos, quase 83 anos. Então, de uma forma geral, estamos vivendo mais. Mas impõe-se um desafio de que não é só viver mais, é viver bem. Como chegar nessa faixa etária vivendo bem, porque também não adianta a gente viver mais e viver mal. Então é um desafio que se impõe a todos nós. Bom, então opa, estou acostumado com o microfone de lapela, né? Hoje está com isso aqui. Então vamos iniciar alguns questionamentos, algumas perguntas que foram previamente enviadas, apenas para nós aquecermos, digamos assim, né? Mas eu lembro sempre que o que torna a reunião interessante é a participação de todos, né? Muito bem, qual é a primeira questão que nós temos anotada? Então seria, como podemos fazer para vivermos bem? Exato, né? Já que você colocou que temos não só viver mais, né? A pergunta é como, né? Como viver bem. Então, na verdade, esse desafio que se impõe a todos nós são algumas orientações, algumas gerais, algumas até bem conhecidas, né? Outras menos conhecidas, que a gente vai colocando aí ao longo da palestra. E sempre é importante nós iniciarmos com, claro, as mais conhecidas, para a gente depois focar nas que são menos conhecidas. Nas que são mais conhecidas, e elas são de ordem bem geral, elas basicamente tocam a questão da alimentação, a questão do movimento ou da atividade física e a questão do sono.
Em linhas bem gerais, na questão da alimentação, só a questão da alimentação já daria uma palestra, e a gente não deve se ater só à qualidade, né, dos alimentos, porque isso já foi bastante divulgado. Já se sabe que uma alimentação rica em verduras, frutas, legumes, em cereais integrais é uma alimentação mais saudável, que ela está na base da pirâmide alimentar, e que é a qualidade, mas também da quantidade. Já se sabe que nós estamos comendo muito, então comer menos seria uma primeira orientação. Já se sabe que, para vocês terem uma ideia, em Florianópolis, 51% das pessoas já estão acima do peso. Porque a variedade de alimentos hoje que nos é oferecida é uma coisa assim estrondosa. Se a gente for ao supermercado, hoje as prateleiras nos hipnotizam. Tamanha variedade de alimentos que a gente tem para a nossa escolha. E isso tem feito com que o sobrepeso vagarosamente ele vem subindo. Então, 51% já estão acima do peso. 51% das pessoas estão obesas? Não. Então, sobrepeso é uma coisa. A obesidade é outra coisa. Talvez em obesos a gente tenha em torno de 25% a 30% das pessoas. De uma forma geral, no Brasil inteiro, o percentual já está em torno disso. Então a primeira orientação seria o de comer menos. E para comer menos, a gente sempre lembra de pequenos conselhos. Primeiro, não repetir. Não repetir o prato. Mas isso é difícil. É difícil. Então, os antigos diziam que a gente deveria sentar à mesa para comer pouco, para comer com fome, e sair da mesa com um pouquinho de fome. Então, os antigos já falavam isso. Os estudos estão mostrando que a alimentação com menos caloria, ela parece realmente contribuir para o aumento da longevidade, e para não só aumentar a longevidade, mas para que a gente viva bem também. O segundo, em relação ainda ao comer um pouco menos, seria não beliscar. E o terceiro, comer menos de noite. Se a gente conseguir seguir essas três orientações em relação a comer menos, a gente já vai estar avançando. A segunda, ainda dentro dessas orientações gerais, seria o movimento, que é a atividade física. Nossa vida se tornou muito sedentária, extremamente sedentária. Hoje nós temos facilidades para tudo. Então, controle remoto, que não existia, se hoje quebra, a gente já tem vontade de jogar ele na parede, né? Porque ninguém mais admite fazer aquele movimento de levantar para ir lá no botãozinho da televisão e desligar. Nem o movimento de fazer isso para baixar o para-brisa a gente já quer fazer, porque tudo é botão, né? Botão para desligar aqui, botão para baixar o vidro do para-brisa, é escada rolante, é elevador. Então a vida, as comodidades da vida estão fazendo com que a gente fique muito sedentário. E isso é ruim. Aliado a uma alimentação errônea, contribui com certeza para o aumento, para a obesidade. O sedentarismo hoje, para vocês terem uma ideia, ele já se equivale ao tabagismo como fator de risco para o adoecimento. Então, quando a gente diz que a gente deve se movimentar mais, não quer dizer que a gente deva entrar para a academia. É simplesmente se movimentar mais em pequenas ações. Desde quando chegar em casa, ao invés do prédio subir de elevador, se mora no primeiro andar, é subir um lancezinho de escada, ou 2 lancezinhos de escada. Se tem que ir na padaria ou no supermercado para fazer uma pequena compra, ir a pé. Pequenas atividades domésticas que possam ser feitas, ou brincar com a criança e o cachorro. Ou seja, são pequenas ações que, somadas ao longo do dia, elas contribuem para que a gente se movimente mais. Porque nós realmente estamos nos movimentando pouco. E isso é ruim.
E a terceira orientação, de forma geral, seria o sono, que é respeitar o número de horas necessárias para o sono de cada um. Quanto? Em média, a gente chama aí em termos de 8 horas. Alguns menos, alguns, principalmente os mais jovens, os adolescentes e crianças, até mais, 10 horas de sono. Alguns se satisfazem com 6 horas, mas na média, entre 6 a 8 horas. E o que a gente vem notando? Que o hábito hoje da televisão e da internet, principalmente migrando da televisão para a internet, tem feito com que a gente fique com um sono indisciplinado e aí vara a madrugada, né, e vai embora. E aí a arquitetura do sono vai para o beleléu, que a gente chama. Então, ter uma certa disciplina de sono, e também não precisa ser hora marcada, deu 11 horas, eu tenho que dormir. Mas ter uma certa disciplina do sono para que ele fique numa certa regramento sem rigidez, ele é conveniente, levando a pessoa a ter aquele número de horas necessário, né, para o repouso do corpo físico. Então, em linhas gerais, para a gente dar início a essa apresentação, essa conversa, melhor dizendo, a gente fixaria nessas 3 orientações. Então, comer de forma a qualidade seja melhor e principalmente a quantidade, o movimentar-se mais e um sono adequado. E um último comentário em relação ao se movimentar mais, lembrando que hoje existem até alguns dispositivos que nos ajudam a quantificar. Quem gosta muito de quantificar, de quantidade, de número, né? Então já tem aí podômetro que, colocado na cintura, nos ajuda a quantificar no final do dia quantos passos ele transforma isso em metros. A gente tem acelerômetro, já consegue quantificar o quanto de caloria foi gasto, né? É um dispositivo que, colocado no pulso, ajuda a pessoa a quantificar quanto ao final do dia ela se movimentou, transforma isso em gasto calórico e dá uma estimativa, né, ajudando e orientando a pessoa. Isso é fundamental? Não, não é fundamental. É um auxílio, mas não é fundamental, nem deve se transformar como algo imprescindível, né? Como curiosidade, é interessante notar que na Universidade de São Paulo, na USP, o Dr. Sérgio Felipe, ele fez um estudo que envolve o centro do sono, centro do apetite e outros centros cerebrais, mas esses 2 foram citados, né? Então vale a pena comentar aqui. Quando as pessoas têm sensibilidade mediúnica e não estudam, não educam, não conhecem bem a sua sensibilidade e fugindo dessa assistência, dessa orientação, desse estudo, fica essa sensibilidade mediúnica em desarmonia e 2 centros cerebrais, entre outros, esses 2 porque foram citados, o centro do sono e centro do apetite, eles são modificados. Então, caracterizando-se por, no caso do centro do sono, dando o que ele chama de hipersonia, vontade de dormir exageradamente, ou gerando insônia, dificuldade de dormir, ou o que ele chama de sono de baixa qualidade, dorme e acorda cansado. Tá? E outra característica, outro fato, é o centro cerebral do apetite, que também é afetado, dando ou falta de apetite, inapetência importante, podendo gerar uma anorexia nervosa, ou uma bulimia, uma vontade de comer exageradamente, ou um distúrbio do apetite, vontade de comer aquilo que não lhe faz bem, ou que não pode. Né? Então, só como uma curiosidade acrescentando sobre isso. Perfeito. Pois não? Boa noite, amigo. O que você poderia falar sobre a parte espiritual num ambiente de UTI? O que sente, o que vê,
o que já ouviu falar em grupos mediúnicos, quando está em trabalhos de grupos mediúnicos, passar mais uma informação sobre esse setor em si, da parte mediúnica. O ambiente hospitalar é um ambiente que, por si só, as pessoas que frequentam sentem que ele é mais pesado mesmo. Até porque é um local que existe aí o sofrimento e que, obviamente, se tenta de a melhor forma possível amenizar o sofrimento. Particularmente o ambiente de UTI, ele é mais pesado ainda, porque é um paciente em que a gente lida com o que a gente chama do paciente crítico, que é o paciente que está no limite, não todos, que a gente também não pode achar que todo paciente que está em UTI é aquele paciente muito grave. Existem os pacientes que estão em UTI que têm um potencial de gravidade, e existem aqueles que realmente são muito graves, né? Que estão num limiar entre a vida e a morte, às vezes com muitos sistemas orgânicos comprometidos. O que é isso? O sistema cardiocirculatório, o sistema respiratório, o sistema renal, a parte metabólica e o sistema nervoso central, periférico em disfunção, em mau funcionamento. Por ser um local que a doença está no seu, vamos dizer assim, no ápice de gravidade, ele realmente é um local mais pesado. Muitas vezes os relatos mediúnicos que tem são de que é um local mais conturbado por isso. Claro que toda a ação da espiritualidade do outro lado, seja ele no hospital ou nesse local, é no sentido de contribuir para esse alívio. E claro, por ser um local que lida com um paciente mais grave, é um lugar que tem uma taxa de óbito maior do que no hospital ou de um outro local qualquer. Então as equipes que estão especializadas do outro lado na UTI são também equipes que lidam mais com a parte da desencarnação, né? Então essa, de uma forma bem geral, é o que a gente sabe, né, que existe do outro lado em termos da unidade de terapia intensiva. Aí, claro, né, tem relatos de quem trabalha, né, de vez em quando escuta alguma coisa, ou vê alguma coisa, independente de ser espírita ou não, né? Mas isso são coisas anedóticas que, claro, depende do potencial mediúnico de quem está trabalhando ali também, né? Lembro que as perguntas são sempre liberadas, né? Seguindo? Que papel o trabalho tem para vivermos bem? Beleza. Que papel o trabalho, né? Trabalho é ocupação, né? Então, o trabalho, na verdade, faz parte da nossa vida. E quando a gente chama do trabalho, a gente não quer designar somente o trabalho que tem uma remuneração. Porque quem tem uma ocupação, quem é voluntário também está trabalhando. Então isso é importante a gente frisar, porque o trabalho voluntário é um trabalho. Não traz uma remuneração, mas é um trabalho muito importante. E como tudo na vida, a gente não deve nem ir para o excesso, que é o trabalho excessivo, que é o vício no trabalho, e também não o outro lado, que é a falta de trabalho. Tanto o trabalho excessivo é ruim, já se sabe que as pessoas que trabalham muito e uma coisa é você trabalhar muito, mas adorar o que você faz. E a outra é você trabalhar muito e não gostar do que você faz, ou estar muito pressionado, muito estressado. Nesse grupo de pessoas, a incidência de problemas, de doenças é maior. É um fator de risco, certamente aí vinculados ao estresse. E a desocupação ou a falta de trabalho também é ruim. Então já se sabe que as pessoas que se aposentam e ficam completamente desocupadas também é um risco de doença.
Em média, 2 anos depois que a pessoa se aposenta e não tem uma outra ocupação, tem um risco de transtornos emocionais, principalmente depressão. Então, o trabalho é um item fundamental no viver bem. Tanto a gente aprendendo a regular o excesso dele, como também a falta dele. Tem aquele ditado que diz que a mente vazia é moradia do diabo, né? Porque a pessoa desocupada, a mente está vazia, começa a pensar ou inventar problema. Então, a ocupação, quando a gente chama trabalho, leia-se bem, é a ocupação. E muita gente, após a sua aposentadoria, pode e deve ter um trabalho, uma ocupação voluntária, no sentido de continuar a sua evolução em si, ajudando na construção. Muitas vezes é a oportunidade que a pessoa tem de fazer algo que não pôde fazer, né? Enquanto estava no seu emprego, melhor dizendo. E que nessa fase da vida é a hora de poder aprender alguma atividade ou ter algum conhecimento que, por não ter tido tempo ou oportunidade, é a hora dele fazer isso, é a oportunidade que ele tem para aprender nessa fase da vida. Mas o trabalho e a ocupação em si são fundamentais para que a gente possa viver bem. Porque, como eu disse, repetindo, o excesso, como tudo na vida, né? Tudo é a lei do equilíbrio. O excesso é ruim, mas a desocupação também é ruim. Sempre lembrando que muitas vezes quando se fala no trabalho, eu quero trabalhar, quero ganhar muito dinheiro e quero ter sucesso. Dinheiro é uma consequência do bom trabalho. E nós vivemos uma época que se foca muito em ter sucesso. Primeiro já vem uma reflexão do que é sucesso, né? E segundo, Einstein já dizia que a gente deveria tentar substituir um pouquinho o ideal de sucesso por o ideal de serviço. Passar a servir mais, né? Servir às vezes até desinteressadamente, porque muitas vezes a gente serve, mas tendo um certo interesse sempre por trás, né? Então é o ideal, substituir um pouco o ideal de sucesso por um ideal de serviço em si. Eu lembro, tem uma questão aí? Eu gostaria de fazer uma pergunta também. Então tá bom. Com relação às crianças. Então, porque trabalho para elas não seria o trabalho, mas seria a ocupação escolar, né? Ou de atividades extracurriculares. Perfeito. Então, existem crianças que têm um acúmulo exagerado de atividades, né? Isso. E outras não têm quase nada. Isso. Né? Como é que fica? Aquele equilíbrio, né? O excesso, no caso das crianças, a gente pode falar da atividade, o excesso da atividade é ruim e o ócio também é ruim. É aquela desocupação que fica ali a criança hoje. Antigamente a criança, como não tinha televisão, não tinha computador, não tinha brinquedo eletrônico, ia para a rua para correr, né? Então tinha a atividade. Hoje, quando a criança ou o jovem não tem uma atividade extracurricular, seja lá alguma atividade esportiva, ou aprender língua, ou alguma coisa ligada à arte, ela fica ou na televisão ou fica na internet. A internet é um problema? Não. Como eu digo, tudo na vida a gente tem que a gente tem que evitar os extremos. Já se sabe que o excesso de televisão, que é uma lavagem cerebral, é ruim, e o excesso de internet é ruim. Já são considerados vícios, seja para adulto, seja para criança. Já está no DSM-5, que é um manual que classifica os transtornos emocionais, já está se classificando como um possível vício, né? Uma dependência, melhor dizendo. Seja internet,
ou em algumas coisas ligadas aí a e-mail e etc, né, celular e etc. Já está começando a se caracterizar como. São pessoas que são dependentes mesmo, que é o excesso, né, dessa tecnologia que hoje nos facilita muita coisa, mas também pode nos escravizar. Eu lembro sobre a questão do trabalho, né, que inclusive no plano espiritual, nas colônias espirituais, organizadas e felizes, os espíritos, quanto mais felizes eles são, mais eles trabalham. E eles adoram trabalhar. Eles têm uma imensa satisfação, uma alegria imensa do trabalho que eles executam. Trabalho com outras entidades espirituais, auxiliando outros, trabalho em outras comunidades, trabalho na assistência aqui aos planetas, o nosso planeta no caso. Enfim, o trabalho é intenso e isso preenche a eles de uma forma muito gratificante. Eles falam que o trabalho é uma fonte de prazer e de alegria, né? Realmente, se ficassem parados, como se imaginava antigamente, isso, né? Que era o céu, né? O céu nas fofas nuvens do além, né? Então seria realmente muito, muito chato, muito desagradável. Mas não, eles trabalham muito. Então o trabalho realmente é uma fonte de equilíbrio. Outra questão que eu gostaria de lembrar, falando sobre essa questão do excesso da internet, do celular, do computador, da televisão e tudo mais. E existe um livro chamado Ecologia Mental. Nesse livro, é da editora Pensamento. Nesse livro, chamado Ecologia Mental, o autor é Murilo, esqueci o sobrenome agora. Ele coloca o seguinte, que a ecologia mental seria a relação do pensamento com o meio. Tá? Então ele menciona uma patologia que ele criou. Criou a denominação, porque ela já existe, que ele chama de obesidade mental. Então, quando eu fui ler isso, será que o indivíduo fica gordo porque mentalmente? Não é isso não. Obesidade mental é o acúmulo de grande volume de informações acima da capacidade normal do indivíduo absorver. Então o indivíduo, ele incha pelo excesso de informações. Então, o indivíduo que está escrevendo alguma coisa, escutando no ouvido uma música, olhando para a televisão e digitando na internet, e ainda reclama do cachorrinho que está passando na frente, enfim, uma série de atividades ao mesmo tempo, simultâneas, né? E, além disso, constantemente ele é exercitado de manhã à noite por um volume de informações acima da capacidade dele. E, além disso, tem uma questão, além da quantitativa, da qualitativa. Um conjunto de informações de baixa qualidade. Ou seja, notícias desagradáveis, notícias pesadas, notícias constrangedoras, em volume muito repetitivo. Às vezes, as mesmas notícias ruins, o indivíduo escuta 2, 3, mais vezes por dia. Né? Então, essa obesidade mental, né? Que isso é um problema, né? Já está se pensando até nos tipos de tratamento para isso, bem interessante. É interessante realmente, porque tem uma pergunta lá. Uma pergunta lá do Marco. Mas é interessante mesmo, porque nós vivemos realmente num excesso de informação. Sim. E ao ficar nesse excesso de informação, muitas vezes a gente não exerce a necessária crítica sobre aquele excesso de informação. Então a gente vai engolindo tudo, né? E aí com certeza pode. Eu não tinha pensado nisso. Parece o Marco que levantou a questão lá. Boa noite, doutor Debrano, doutor Ricardo. Boa noite. Considerando todas essas questões, a questão da alimentação, a questão do sono, a questão da atividade física e a questão do uso da internet, da televisão, né? Nós temos as nossas escolhas, o nosso livre-arbítrio. Né? Como é que ficaria o nosso comprometimento, nosso futuro, na nossa vida espiritual? Eu acho que todos nós temos o livre-arbítrio
para fazer as nossas escolhas. O que a gente tem notado é que a gente cai muito em automatismo, né? Então a gente não percebe que alguns hábitos que já estão incrustados são maléficos, apesar de toda a advertência que existe. Vou te dar um exemplo simples: o tabagismo. A maioria dos fumantes sabe que faz mal, mas não consegue se ver livre daquele vício, apesar de ele já estar advertido. Mas aí nós temos mas isso é uma doença. Então isso é um vício. O vício, a dependência é uma doença. Então, mesmo sendo uma doença, como toda doença, existe a vontade, precisa existir para a superação daquele quadro de dependência. É necessário a vontade de modificar. Porque a gente não pode cair na cilada de que, porque é uma doença, seja ela mental ou física, de só passar a mão na cabecinha, ser vítima, né? E você não ter nenhum papel nessa mudança. Então, mesmo que seja um quadro de dependência, e muitos são, aí no caso a gente está falando especificamente de drogas, é necessário, como toda doença, que o indivíduo tenha a vontade de melhorar. Porque se não tiver essa vontade, não tem como. Então, nisso que você perguntou, a vontade, o livre-arbítrio, ele é nosso. É claro que nós colheremos no futuro muitas das reações nas nossas ações atuais, sejam de hábitos saudáveis ou não, nessa vida ou em futuras, porque nós estamos plantando o nosso futuro e, claro, estamos colhendo hoje o fruto das nossas ações do passado, seja dessa ou de outras. Então, por que a importância dessas pequenas orientações para viver bem? Não é só viver bem agora, é principalmente viver bem mais na frente, porque, como eu disse no início, nós estamos vivendo mais, e ao viver mais, não adianta viver mal, porque os maus hábitos nos farão poderemos viver mais, mas viveremos mal. Não é isso que a gente tem que tentar colher. Tem que tentar colher, viver mais, mas viver bem. Provavelmente na sequência você deve abordar algo sobre essa questão também, mas a gente sempre lembra que, corroborando, completando o que ele colocou, que todos os nossos atos criam campos energéticos que ficam registrados na nossa psicosfera, na nossa aura, nosso campo vibratório que está ao nosso redor, gerado por nós mesmos. E essas alterações de frequência de energia, de comprimento de onda, de coloração, de brilho, enfim, que nós criamos em torno de nós mesmos, no nosso campo energético, elas geram alterações no nosso corpo astral, o perispírito, gera alterações no nosso corpo astral, que vão repercutir depois, ou nesta vida mesmo, ou na vida na espiritualidade, ou nas próximas encarnações. Então, isso que o Marco colocou lá, né, lembrando que, como ele colocou, o doutor Lebrando colocou, a ação e reação. São ações que temos o livre-arbítrio de executá-las, mas alteram o campo vibratório nosso, e isso gera consequências no nosso corpo espiritual e consequências nas vidas seguintes. Não é castigo divino, porque isso não existe. Né? Existe lei de ação e reação, porque Deus é o amor cósmico onipresente. Né? Então as leis todas são derivadas desse amor cósmico onipresente, né? Dessa inteligência onipresente, mas há consequências naturais. Então vão repercutir sim na vida espiritual e vão repercutir nas próximas encarnações. Claro que há atenuantes, há fatores que podem reduzir isso, podemos compensar com outras atitudes, claro, tudo isso acontece, mas esse mecanismo ocorre sim.
E só complementando, lembrando que quando se fala em ação, não é o agir somente propriamente dito. Eu estou fazendo aqui, estou escrevendo. O falar também é uma ação e o pensar também é uma ação. Claro que a magnitude de um fazer é diferente. Eu estou agredindo uma pessoa, isso é uma ação. Eu estou pensando, estou falando mal de uma pessoa, isso é uma outra ação. E eu estou pensando mal de uma pessoa. Então são graduações do mesmo ato. Só que o agredir tem um agravante muito maior do que o pensar. Mas o pensar é uma ação também. Né? Tem uma pergunta da Cida de São Joaquim, que ela faz o seguinte: em UTI, há relatos de estados de quase morte? EQM? Existem, né? Então, na verdade, não só todo paciente que teve ali uma parada cardíaca em UTI ou não pode ter esse relato. Existe uma das comprovações de sobrevivência após a morte, justamente são as EQMs, né? As experiências de quase morte. E existe atualmente em curso um estudo que em vários centros, claro, alguns em UTI, colocando justamente anteparos em cima, com uma placa, com uma figura que muda temporariamente, ela é mudada temporariamente, até porque durante a EQM, qual é a lógica do estudo? Durante essa experiência de quase morte, como existe o desdobramento do corpo físico, geralmente o que se descreve é que ele flutua. Na hora que ele flutua, ele vai subindo. Então o que se vai tentar, o corpo astral, né? Ele vai subindo, se descola e ele passa a se enxergar. A esperança, né, é que ele, ao olhar para baixo, veja a figura e quando volta ele consiga descrever essa figura. Então seria mais um item nesse indício de comprovação, porque existem várias hipóteses nessas EQM. A pessoa viu um túnel de luz, ela viu um ser de luz, viu um túnel, viu um rio. Aí tem N hipóteses para isso, mas ninguém explica ainda como é que a pessoa consegue descrever exatamente o que está na sala ao lado se o cérebro dela está morto. Isso, ela descreve exatamente o que aconteceu. E às vezes não descreve só na sala em que ela estava ou na sala ao lado. Ela às vezes descreve fenômenos que estão a dezenas, a quilômetros dali. E bate exatamente com o que ela descreveu. Ora, se o cérebro naquela hora está morto, como é que ela pode ter acessado o que estava na sala ao lado ou acontecimentos que estão a quilômetros dali? Isso é porque a consciência, com certeza a essa hora, não estava no cérebro. Ela estava em algum outro lugar que não o cérebro. Isso é um indício de que realmente, quando a gente morre, a consciência passa a funcionar num outro corpo, que é o perispírito, ou o corpo astral, ou o nome que a gente quiser. Mas na UTI é um dos lugares que realmente acontecem as EQMs. Gostaria também de participar, que a doutora Silvia, de Pernambuco, ela está presente, está acompanhando, está gostando muito. Beleza, que bom. Certo, a nossa colega médica de lá. Certo. Se uma pessoa tem muitos problemas, como ela deve fazer para viver melhor? Já foi falado. Então, na questão dos problemas a gente sempre deve lembrar e enfatizar que não existe vida sem problema. Todo mundo quer ligar a felicidade a uma vida sem problemas. Alguém aqui nunca teve problema? Por favor. Ou se alguém está aí na internet e nunca teve problema, a gente gostaria que essa pessoa se apresentasse. Porque os problemas fazem parte da vida. Não existe vida sem problema. Não existe vida sem conflito. Então os conflitos e os problemas fazem parte da vida. Podem ter pessoas que têm menos problemas,
pessoas que têm mais problemas. E nós, para vivermos bem ou vivermos melhor, nós precisamos passar a encarar os problemas, mudar a ótica como a gente os encara. Sair de uma ótica de que o problema vem para nos fazer sofrer, para uma ótica que eles vêm para nos fazer crescer. Então o problema não vem, esse é o meu karma, não é para fazer a gente sofrer, é para nos fazer crescer. Os problemas fazem parte da vida, então a gente não pode cair naquele idealismo, naquele sonho de que uma vida, eu vou ser feliz quando eu não tiver problema, porque isso não vai acontecer nunca. Podem ter fases que a gente tenha menos problemas e fases que a gente tenha muitos problemas. São as fases da calmaria e as fases das tempestades. Mas a gente não pode atrelar a felicidade a uma vida sem problemas, porque isso não existe. Assim como não existe relação humana sem conflito. Não existe isso. Eu vou ser feliz quando eu não tiver nenhum conflito, seja com meu marido, seja com a minha mulher, seja com meu filho, com meu vizinho, com meu colega de trabalho, porque isso não existe. O desafio é nós tentarmos transformar o mau conflito, que é aquele que pode até gerar uma violência física, uma briga, num bom conflito, que é aquele que ambos crescem, dando um feedback, dando um retorno, buscando sempre o diálogo, tentando colocar as coisas a limpo. Então, isso faz parte do exercício da vida. Então, a gente não pode querer atrelar a felicidade, o viver bem, com uma vida sem conflito, uma vida sem problema, porque isso não existe. Os problemas realmente fazem parte da vida. Então a gente tem que sair às vezes, dessa ótica, dessa forma de enxergar a vida, o problema, como algo que vem nos fazer sofrer, como algo que vem nos fazer crescer. Porque nisso nós sempre devemos trabalhar o que a gente chama de resiliência. O que é resiliência? É a capacidade de nós, quando submetidos a alguma pressão, e essa pressão, são os problemas da vida, eles diminuem ou até desaparecem, que a gente volte fortalecido, porque a resiliência é uma propriedade dos materiais, quando deformados, eles voltam à conformação original. Então uma bola lá de frescobol, uma bola de futebol, quando a gente pressiona, para de pressionar, ela volta a ficar redondinha, bonitinha. Então, isso aplicado ao ser humano é aquela capacidade de, quando nós somos submetidos à pressão, aos problemas, às intempéries da vida, quando elas passam ou diminuem, nós não voltamos à nossa conformação original. Nós deveremos sair mais fortalecidos. Então, para viver bem, vivermos melhor, precisamos tentar enxergar os problemas da vida dessa ótica. Porque eles não vêm para nos fazer sofrer, eles vêm para nos reeducar e para nos fazer crescer. Essa é a forma que a gente tem que tentar, é um exercício. Mas isso é difícil. Mas se fosse fácil, a gente já não estava aqui. Né? Se fosse fácil, a gente não estava aqui mais. Mas esse é o exercício que nós precisamos fazer para evoluir, que é um dos objetivos da vida, né? Porque a gente fala assim, vou viver bem, né? O que é a vida em si? A ciência ainda não conseguiu definir o que é a vida. A vida é um dom que nos foi dado para evoluir. A vida encarnada, né? Que eu estou falando. Ela é um dom, porque a definição do que é a vida, a ciência ainda não tem. Sabe das características que tem a vida animada, né? Mas o que é, exatamente, não se definiu. Então, a vida é um dom que nos foi dado para que a gente possa, é uma oportunidade para que a gente possa evoluir. Então, a principal finalidade da vida é a evolução contínua, é a evolução perpétua, a evolução que ela é eterna na verdade. Né? Porque isso, que eu sempre, quando falo sobre esse item,
digo da beleza, né, que é a doutrina espírita, porque ela nos dá uma perspectiva de futuro. Né? Exatamente. Tem uma questão do Erivaldo, de Niterói, Rio de Janeiro. A questão dele, não sei se ficou clara, mas eu vou ler como ele escreveu. Perfeito. Tá? Poderia traçar um paralelo entre o conceito de dor, acho que é na doutrina, qual a explicação? Na verdade, se a gente for aplicar isso que a gente estava falando, a dor faz parte da nossa vida. Por quê? Porque o sofrimento ainda faz parte da nossa vida. Por quê? Porque nós ainda somos muito imperfeitos. É inerente à imperfeição o sofrimento. No momento em que nós estamos caminhando para a perfeição relativa, porque perfeição absoluta só um ser a tem, que é Deus, que é a divindade. Então a perfeição, por mais que a gente caminhe em direção à perfeição, e esse é o nosso caminho, nós estamos caminhando rumo à perfeição, só que ela sempre vai ser relativa. À medida em que nós nos aproximarmos dessa perfeição, a dor e o sofrimento não farão mais parte do nosso dia a dia, e sim a bem-aventurança. São os mundos felizes em que a dor e o sofrimento não fazem mais parte, mas faz o trabalho, como o Ricardo bem comentou, que o trabalho é uma das faz parte da lei do universo. Não existe ociosidade, como também não existe o nada. Não existe o nada, o vácuo perfeito, não existe isso. Então a dor e o sofrimento ainda fazem parte da nossa vida. E provavelmente não, certamente ainda farão parte durante um bom tempo. Por quê? Porque nós somos imperfeitos. Então ela faz parte, como os problemas, que a gente falou, como o conflito. Então ela ainda faz parte, porque nós somos muito imperfeitos. Imperfeitos e ignorantes. Ignorantes no bom sentido, que a gente chama. Nós somos ignorantes em relação a algumas leis do universo. Já até sabemos, mas ainda não conseguimos dar o passo no sentido de nos transformar. Voltando ao que o Marco ali perguntou, e eu dei o exemplo. É o fumante, que até já sabe que aquela ação faz mal para ele, mas ele não consegue dar o passo, que é parar. E isso se aplica a N coisas. Então, apesar de a gente já saber, mas a gente não conseguiu dar o passo necessário a essa modificação de comportamento. Tem uma questão lá atrás que o nosso amigo deseja fazer. Continuando esse paralelo, né, do sofrimento, da dor. Como a espiritualidade vê o avanço da informação mal colocada na mídia, e que essa informação leva muitas vezes desde a criança até o adolescente informações de certa forma absurdas, levando para o mau caminho? Eu penso que toda a invenção do homem, ela pode ser utilizada para o bem ou para o mal, né? Então, a informação também é algo que a gente pode utilizar para um lado ou para o outro. Assim como a gente comentou ainda há pouco, o excesso e a falta dele também são ruins. Então, certamente, a espiritualidade superior, ela só lamenta, né, o mau uso da informação que se tem feito e o uso da informação excessiva, né, que hoje nós estamos submetidos. Que hoje nós estamos submetidos a um mar gigantesco de informação. E hoje nós somos bombardeados de tudo quanto é lado. Seja pelo jornal escrito, né, a revista, pela televisão, pelo rádio, agora é a internet, é o telefone celular. Então nós estamos sendo literalmente
massacrados, né, por um mar de informações. Agora, isso não nos livra de nós exercermos o nosso livre-arbítrio. Porque nós precisamos ter senso crítico para tentar separar o joio do trigo nisso daí. E, claro, eu ouso até dizer que nisso existe também uma contribuição, vamos dizer assim, ó, da espiritualidade inferior nesse momento, né? Porque é um momento que a gente está passando como humanidade mesmo. Mas tanto o excesso como a falta é ruim, e a informação da forma como ela é feita hoje, né? Como nós somos massacrados, a gente tem que ter um senso crítico em relação a isso. Ah, mas a gente está sendo... É muita informação realmente. Então cabe a cada um peneirar isso daí. Não nos exime, né, de ter esse papel. Seja da onde ela vier. Do jornal, da televisão, da internet. Porque o fato de a gente ficar... Tem gente se perdendo aí a noite toda na internet, é uma escolha, né? Então a gente tem um papel nisso também. A gente não pode dizer, mas o cara está viciado. Mas ele tem o livre-arbítrio para sair. No Livro dos Espíritos eles foi muito feliz, né, em dizer que poucos de nós, estou me incluindo, né, têm a força de vontade suficiente para, às vezes, superar alguns comportamentos que nós ainda temos. Sigamos. Como podemos fazer para esquecer as mágoas e dessa forma vivermos melhor? Então, o que é mágoa, né? Mágoa, na verdade, é uma mistura. Depois, o Ricardo me ajuda um pouco. Mágoa, na verdade, é uma mistura de raiva com tristeza. E mágoa é um sentimento muito atrelado a fatos do passado, né? Alguma coisa, eu chamo de erros ou supostos erros que a gente atribui aos outros. Então a gente fica magoado com aquela pessoa ao erro mesmo, ao erro. Um exemplo tosco, né? Eu fui agredido por uma pessoa. Tá? Então, um erro daquela pessoa em relação a mim. E um suposto erro, porque às vezes a gente quer uma atenção, se a pessoa não deu aquela atenção, a gente acha que ele errou, mas não errou, né? A coisa que eu desejava ela não fez, então a gente fica magoado com aquilo. Então, a palavra para que a gente superar isso não é esquecer. Porque a gente acha que perdoar é esquecer. Então, a forma que a gente pode superar essas mágoas é o perdão. Só que perdoar não é esquecer. A gente sempre acha que perdoar é esquecer. Perdoar também pode ser esquecer, mas não é esquecer. A gente sempre tem que lembrar que algumas lembranças ou traumas do passado, quando elas afloram a mente, elas trazem consigo um sentimento. E esse sentimento, não propriamente a lembrança, que nos afoga. Que é o sentimento que geralmente é de mágoa, de raiva, de tristeza, e que até pode chegar no ódio. Então, trabalhar esse sentimento, e não só a lembrança, é como uma boia, né? Quando a gente lembra daquilo, é uma boia que ela traz junto uma outra boia, acoplado a ela. Então, esse sentimento é que a gente tem que trabalhar. Mas é fácil trabalhar. Como é que vai trabalhar esse sentimento? Na verdade, eu sempre dou essa imagem que ajuda a entender um pouco. Quando a gente está na praia e vem uma onda, a gente... Aquela coisa do jacaré, né? De furar onda. A gente fura a onda como se aquele sentimento estivesse passando através da gente. A outra é você tomar um caldo e ficar imerso, mergulhado naquele sentimento de raiva, de ódio, de tristeza, dias, um dia, 2 dias, uma semana, um mês, uma vida inteira.
tem gente que fica mergulhado nessa mágoa a vida inteira, como se fosse uma agulha, né, um espeto cravado no coração da pessoa. E isso já se sabe que é risco para doenças. Ricardo, como é homeopata, sabe bem, a homeopatia já trabalha bem isso. E a gente sabe que aquilo são sentimentos que ficam incrustados na pessoa e que são riscos para doenças, no mínimo, cardiovasculares. E, claro, certamente aí outras doenças. Então, trabalhar, perdoar não é esquecer. Também pode esquecer. Mas é que aquele sentimento fica encravado na pessoa, enquanto ele não é superado, a mágoa não vai embora. E a mágoa não indo embora é um fator de risco, né, para doenças no futuro. Então, a questão do perdão ligado aí às mágoas, só lembrando disso, perdoar não é esquecer. Tem que sempre tentar fazer com que a gente não fique mergulhado naquele sentimento, que as lembranças, sejam conscientes ou inconscientes, nos trazem de traumas ou de vivências que a gente teve lá atrás. Então, mais ou menos era isso daí. A propósito dessa questão da mágoa, existe um dicionário em homeopatia, chama-se repertório de sintomas. Então lá tem dor disso, daquilo e tal. E tem uma palavrinha no dicionário, na letra V, que chama-se vive. Quando eu li aquilo pela primeira vez, eu achei, vive o quê? Aí diz o seguinte: vive pensando nos problemas do passado. Exatamente. Em inglês chama-se dwells. E esse dicionário que eu tenho é um dicionário, um repertório de um médico inglês chamado Dr. Kent, traduzido por um médico espanhol chamado Dr. Ezayagat. Então ele tem ali, chama-se vive pensando nos problemas do passado. Tá? E fala logo em seguida em mágoa e tal. E um dos medicamentos homeopáticos utilizados para isso, com curiosidade, chama-se natro muriático. Mas o que tem a ver? Por que nós estamos falando nisso? Pelo seguinte: o natro muriático, ele é sal, cloreto de sódio dinamizado energeticamente. O sal, ele guarda, ele armazena, ele tem a finalidade de reservar as coisas, de guardar. Então, quando a pessoa tem uma mágoa, ela guarda, ela armazena, ela retém uma energia, certo? No caso, uma energia de tristeza, e às vezes até chegando até ódio, né? Então, o seguinte: antigamente se usava o sal, cloreto de sódio, para conservar o alimento. Antes de existir a geladeira, né? Usava-se o sal para conservar o alimento. E ele conservava, mantinha a energia ali. Então, a gente usa o sal dinamizado energeticamente, não tem mais nem gosto de sal. Né? Ele é diluído milhares de vezes e energizado. A pessoa ingere isso de certa forma, e esse sal vai mexer nos campos energéticos da pessoa que armazenam, que guardam esses sentimentos. É um estudo super interessante, né? A gente usa muito o natro muriático para essas circunstâncias assim, né? Então, realmente, por quê? A homeopatia, ela também é trazida aqui à baila porque ela não atua no corpo biológico, ela atua no corpo energético, atua no chamado duplo etérico, ou corpo etérico, que é um campo de vibração nosso entre o corpo astral e o corpo físico. Esse campo de energia ali. E esse campo de energia, onde ficam alteradas as vibrações, o fluido vital, a energia vital, fica alterado, muda de frequência. E a energia de mágoa, ela é uma energia específica, muda a frequência, a cor, a vibração de uma forma específica, por isso se usa um natro muriático que vai atuar exatamente ali. Né? Só apenas como ilustração. E sempre lembrando nisso que a gente vem comentando, independente da terapia que seja feita, seja ela homeopática, fitoterápica, até com medicamentos alopáticos, que a gente chama, a gente não pode esquecer do papel fundamental da pessoa mesmo nessa superação.
Porque existe hoje, a gente nota nos consultórios uma certa tendência à terceirização. Não, eu vim aqui para o senhor resolver o meu problema. Aí você olha assim, como? A gente não resolve, a gente ajuda a resolver. Mas a pessoa tem um papel fundamental nisso. A gente não pode nunca esquecer que nós temos cada um tem um papel fundamental na melhora, seja de uma doença crônica ou seja de uma doença aguda, né? E o humor contribui para vivermos bem? É isso, boa pergunta. Então a questão do humor, aí no caso o bom humor, o mau humor, já se sabe que ele até pode se transformar numa doença em si, que é a distimia, né? E o bom humor, ao que parece, ele é libera, né? O sorriso, o bom humor, ele parece que realmente libera substâncias que são benéficas. Entre elas, a mais conhecida como a endorfina. Então, o bom humor e o otimismo são atitudes mentais fundamentais para que a gente possa viver bem, para que a gente possa viver melhor. Então já se sabe que pessoas que são muito melancólicas, pessoas que são muito pessimistas, têm um risco maior de adoecimento. E ao contrário, o bom humor, ele parece que contribui para a superação de algumas doenças. É clássico o caso de um paciente que ele tinha uma doença chamada espondilite anquilosante. Que doença é essa daí? É uma doença que as últimas vértebras e a articulação aqui da coluna lombar com a parte do sacro e do ilíaco, né, que é esse osso que a gente tem aqui do quadril, eles vão esclerosando, vão ficando rígidos. E isso pode até levar, e algumas vértebras mais superiores também podem ficar rígidas, e a pessoa vai ficando numa posição que ela tem dificuldade de se mexer. Esse indivíduo hospitalizado, uma das coisas que o ajudou a superar foi botar simplesmente no quarto dele, botava lá o vídeo, um filme de comédia, para ele rir um pouco, e esse riso, o bom humor, o sorriso, foi uma das coisas, óbvio, a gente não pode achar que tudo foi isso daí. Foi uma das coisas que auxiliou ele a superar essa doença. Claro que não na fase em que ele já estava com a doença avançada, mas uma fase de dor em si, ajudando na superação do seu sofrimento. Então, o bom humor, o sorriso, são como que antídotos e diminuidores do risco de adoecimento. Então ele é fundamental para o viver bem. A gente sempre dá aquela orientação, olha, procure sempre sorrir, mesmo que lá do outro lado, quando você atender o telefone, a pessoa não esteja te vendo, porque isso é transmissível. Quem está lá do outro lado, com certeza vai sorrir. Não estou dizendo assim, para sorrir para estar sempre rindo e nem aquele riso falso. É algo do fundo da pessoa, que ela tenha o bom humor necessário, né? Às vezes até para rir da tragédia dela, né? Porque isso esse otimismo é que faz com que ela possa viver bem. E muitas vezes as pessoas, poxa, mas como é que eu vou ter uma visão otimista da vida se eu encaro a vida só como isso que está aqui? Vendo uma reportagem uma vez sobre a visão materialista da vida, ela diz que intrinsecamente a visão materialista ela é pessimista. Porque como é que a gente vai ter esperança se a gente, no futuro, na nossa vida, se a gente sabe que daqui, por mais que eu estou com 54 anos, vamos viver que eu vivo até os 100 anos. Né? Como é que eu vou ter? Daqui a 50 anos estou morto, é o nada. É o nada. O materialismo nos diz isso. Ou melhor, o materialismo quer nos fazer crer nisso, porque o materialismo também é uma crença.
Como é que eu vou ser otimista nisso daí? Porque eu tenho mais, sei lá, quantos anos de vida e depois c'est fini. Não, acabou, não tem mais nada. Que esperança essa crença nos traz? Não traz esperança alguma. Como é que eu vou ser otimista tendo essa visão de vida? Essa visão reducionista, porque ela reduz a vida a esse intervalo entre o nascimento e a morte. Isso é filosofia. Então, o Espiritismo nos acena com outro tipo de visão de vida. Isso, não estou nem falando da parte científica que demonstra que realmente, como foi mencionado ainda há pouco, as EQMs, né, são indícios de que existe realmente vida após a morte. Que existem várias evidências. Reencarnação, o Ricardo tem um livro sobre isso daí. Então, fenômenos de materialização, de transcomunicação mediúnica, de transcomunicação instrumental. Então, tem N indícios, que é a parte científica. Do ponto de vista filosófico, a doutrina espírita nos acena com o futuro, com a esperança e, obviamente, com uma visão mais otimista da vida. É interessante também uma experiência que num laboratório ocorreu com coelhinhos, que a proposta da experiência era medir o colesterol. Não tinha nada a ver com a história. Mas, para quem não conhece a experiência, é muito interessante, porque eles estavam alimentando os coelhinhos com uma dieta mais rica em gordura para fazer dosagem do colesterol depois. Então, eles faziam a dosagem do colesterol e verificavam que o colesterol subia em alguns coelhos e em outros não. Depois de um tempo, eles tentaram medir exatamente a alimentação, quantificar exatamente, e em alguns coelhos o colesterol quase não subia. E depois, esses mesmos coelhinhos que o colesterol não subia, as placas de gordura, as placas de ateroma, também elas quase não se faziam. Eles estavam extremamente intrigados por que aqueles coelhos não aumentavam o colesterol substancialmente e não faziam placas de ateroma. Descobriram depois que esses coelhos que o colesterol não subia, que as placas de gordura quase não se formavam ou não se formavam, eles estavam todos em gaiolinhas mais baixas ao resto do chão, certo? No laboratório. E os coelhinhos nas gaiolas mais acima, o colesterol subia, as placas se formavam. Eles não conseguiam entender qual é a razão daquilo. Por que os que estavam ali embaixo... Então, até que o pesquisador resolveu passar um dia, fazer o almoço, o jantar, o lanche, passar o dia inteiro, deu um plantão lá no laboratório para verificar o que acontecia. E descobriu. É que os coelhinhos que ficavam nessas gaiolinhas ao resto do chão, a tratadora que tratava eles tirava um por um e fazia um carinho com eles no colo, conversava, etc. Dava alimentação e botava nas gaiolinhas. Os outros de cima não ganhavam carinho, porque eram mais altos e ela só dava atenção para aquelas fileiras mais próximas dela, certo? E aí ficou assim demonstrado que a falta de afeto, falta do carinho, não necessariamente não físico, mas a falta do afeto, ela pode induzir ao aumento do colesterol, a formação de placa de ateroma, portanto, quais seriam as consequências disso? Infarto, angina, derrame, né? Derrames cerebrais e tudo mais. Então, vejam interessante que a própria questão afetiva, né, que em última análise é uma expressão de amor, né, ela tem uma influência enorme. Que a gente deve ter perante a vida, para que a gente possa viver bem. Porque nós temos muito uma postura de reclamação. Nós somos muito bons, estou me incluindo, tá? Em reclamar.
A gente reclama de tudo. Nós reclamamos de tudo. De tudo mesmo. A gente passa a vida reclamando. Porque está chovendo muito, e aí quando para de chover a gente reclama que está com muito sol, que está faltando isso, está faltando aquilo. Então a gente passa a vida a reclamar. Existem, claro, aquelas pessoas que reclamam excessivamente e que nos fazem de muro das lamentações. Aquela pessoa que você, ô fulano, você tá bem? Aí ele te faz do muro da lamentação sempre. Que a gente faça isso de vez em quando é natural. Porque todos nós temos problemas e a gente quer desabafar. E o desabafo é importante. Porque na hora que a gente desabafa com uma outra pessoa, seja com o pai, com a mãe, com o vizinho, com o médico, com o padre, seja com quem for, nós fazemos o que é colocar para fora. É um fenômeno que auxilia a diminuir essa pressão interna. Mas ao fazer isso toda vez, com todo mundo, já se torna uma doença. E tem gente que reclama muito. Então essa postura de só reclamar, também é algo que a gente deve evitar de ter. Porque, ao contrário, a postura de agradecer sempre, ela é muito mais saudável, porque ela realmente é mais otimista também. E o simples fato de nós estarmos vivos, só isso já é uma oportunidade para que a gente possa agradecer. Eu, como sou intensivista e lido muito com o paciente em estado crítico, quando eu volto para casa, eu tento, sempre agradecer, porque vejo as pessoas em estado muito, mas muito pior do que o meu. São pessoas ali que em segundos, podem, e a vida é gozada, porque em segundos a nossa vida pode mudar completamente. A gente vê tragédias que, meu Deus, como é que pode isso daí? É um indivíduo que foi subir a escada, para ir no telhado, se desequilibrou, torceu o pescoço, ficou tetraplégico o resto da vida. A pessoa que foi pro telhado para tentar arrumar alguma coisa, caiu do telhado de cara, teve um traumatismo craniano grave. É aquela pessoa que está ali na calçada e vem alguém, um maluco, e atropela ele e invalidou o outro. É aquela pessoa que teve uma doença, qualquer que seja uma pneumonia ou qualquer doença grave, e que está ali naquele momento. Então, a gente, eu sempre tento fazer esse exercício de agradecer, porque estou ali saudável. Então a gente tem que tentar fazer esse exercício diariamente, porque, como eu falei, a vida é um dom, é uma oportunidade para que a gente possa continuar evoluindo. E mesmo que a gente tenha alguma limitação, também não invalida o fato de a gente poder agradecer. É conhecido aí no YouTube, um rapaz, que é o Nick, que ele tem uma doença chamada tetramelia. O que é isso? É uma doença que ele nasceu sem os braços e sem as pernas. Ele é um cotoquinho. Essa pessoa poderia passar o resto da vida só reclamando. Então, tem um vídeo dele no YouTube até comentando, como um exemplo de superação de algo que ele nasceu. Ele fala de toda a vida dele, que ele quase queria até morrer, e fala toda a superação que ele teve, limitado, não tem, ele é só um tronco, e ele é até bastante independente. Então, mesmo com todas as limitações que ele tem, e para superar às vezes esse padrão de reclamação que nós, às vezes consciente ou inconscientemente, às vezes entramos, basta fazer duas coisas. Primeiro, não aumentar o seu drama. Não fazer tempestade em copo d'água, porque a gente costuma fazer tempestade em copo d'água. A gente pega aquele probleminha
e transforma num problemão. Então a primeira coisa, não aumentar. Segundo, diminuir comparando. Como é que a gente diminui um drama comparando com o outro pior? Quando a gente vê e sempre tem alguém pior, e por mais que você esteja sofrendo, por pior que seja a tua condição, sempre tem gente pior do que você, em situações piores. Sempre. Então como é que a gente faz? Primeiro, não aumentar. Não fazer tempestade em copo d'água. Não fazer daquele nosso problema um problemão. Segundo, diminuir. Menos, a gente sempre fala, menos. Como? Comparando com pessoas, né, que estão sempre em situações piores. E sempre tem. Basta a gente, às vezes, abrir a página do jornal de pessoas que, claro, a gente acaba sabendo, né, que estão em situações infinitamente piores. Então, ao comparar, é uma forma de você minimizar o teu problema, minimizar o teu drama. E, claro, sair dessa postura de estar só reclamando. E, óbvio, tentar exercitar, fazer o exercício, né, da gratidão, pelo simples fato da gente estar aqui vivendo como uma oportunidade, insisto, de evoluir, que é a principal finalidade da vida. Uma última pergunta, e a fé? Então, o que é fé, né? A gente, quando fala em fé, o que é a fé? E quando a gente, é importante frisar, quando a gente falar em fé aqui, sempre lembrar da fé que Kardec se referia, que é a fé raciocinada. Não é uma fé cega. Fé, na verdade, é confiança. Confiança em quê? Ou em quem? Em algo superior a nós, que é a divindade, ou Deus, como a gente pode falar. Então, a fé é a confiança de que existe algo além que nos criou. Porque a ciência não provou e nem vai provar que Deus existe. Mas, por dedução, a gente conclui que ele existe. Tem uma coisa que ninguém consegue explicar, né? Porque quando uma das teorias da origem do universo é que surgiu lá do Big Bang. Era uma partícula, né? E que dali originou tudo. Então, a gente, regredindo, se a gente regredir até o ponto, tudo surgiu dessa partícula, surgiu dali, mas de onde essa partícula surgiu? Quem criou? Quem criou essa partícula? Então a gente sempre, por mais que a gente regrida, sempre vai ter uma pergunta, mas quem criou essa partícula? Ou quem criou algo que estava em algum momento, esse ser incriado, e aí a gente, mas como é que ele nunca foi criado? Ele é eterno, né? Para a gente é difícil mesmo entender isso. Porque se a gente for um ser que é o criador incriado, o que é isso? Ele é um mistério mesmo. Né? Porque você veja só o seguinte, né? Microfone. Você veja só o seguinte, se ele, Deus, digamos assim, né? Ele tivesse tido um princípio, né? Teríamos duas possibilidades. Ou teria sido criado por outro, então nós estamos pensando no Deus errado, ou não foi criado por ninguém, surgiu do nada. O nada não é coisa nenhuma. Coisa nenhuma não pode criar nada, muito menos Deus. Então sempre existiu, entende? Essa questão de que tudo tem um princípio, um fim, é uma visão nossa limitada no mundo biológico, no mundo físico, tridimensional. Né? Na realidade, isso é uma abstração. Na realidade, ter princípio necessariamente não é necessário. Né? Então, realmente sempre existiu. Sempre existe. É eterno. É a eternidade, né? A eternidade não tem princípio.
né? Não tem, isso eternidade é em relação a tempo, infinito é em relação ao espaço, né? O infinito não tem um limite, porque quando nós pensamos, a gente imediatamente imagina alguma coisa, já está limitado. Então, para a gente é difícil mesmo entender isso, mas isso faz parte do mistério da divindade. Então, o ter fé é ter a confiança de que algo que transcende a nossa existência existe. É uma intuição até. Porque todos nós, lá no fundinho, sabemos disso, porque isso está dentro de cada um de nós. Alguns, por um orgulho exacerbado. O que é orgulho? Orgulho, de uma forma bem simples, é eu acima dos outros, sempre. Então, por uma questão de orgulho exacerbado, a gente não reconhece isso, nega sempre isso daí. E até chega a ter essa visão materialista da vida. Então, o ter fé, já se sabe que as pessoas que têm a fé e uma religiosidade, não é religião, religiosidade é uma coisa, religião é outra. Então tem essa questão da religiosidade, da generosidade, da crença em algo além, vivem melhor. Já se sabe isso daí, já tem estudos comprovando que essa crença, por mais que a gente carimbe como uma crença, mas que elas diminui o risco de adoecimento e ajuda na recuperação de doenças. Então a fé nesse sentido, e sempre lembrando da fé que Kardec mencionava, que é uma fé, a fé verdadeira é aquela que encara a razão frente a frente. Essa é a verdadeira fé, que é uma fé raciocinada. Ela realmente nos auxilia a viver bem, nos auxilia a viver melhor. Alguma consideração final? Se bem que já foi bem considerado. Já foi. Não, é só, na verdade, então, esse viver bem são essas orientações, né? Algumas são realmente gerais, são conhecidas, outras são pequenas orientações que, claro, a gente deve tentar exercitar no dia a dia. Só que a gente sabe que mudança de comportamento não é algo que a gente faça do dia para a noite. A gente vai fazer isso vagarosamente, através do nosso livre-arbítrio e através de uma força de vontade permanente. Porque para a gente mudar comportamento, não basta um impulso. Isso é como o carro, né? A gente dá aquele impulso, o carro enguiçou, vamos empurrar. Dá aquele impulso, se parou de impulsionar, ele para. Então tem que ter essa vontade de vencer essa inércia, e depois ainda tem a fase de manutenção, que é quando a gente deve sedimentar um novo comportamento. Muito bem, amigos. Agradecendo a presença do nosso colega, nosso amigo, Hildebrando Cristófano. Obrigado. Sabendo que em outras vezes será convidado também, né, para bater um papo conosco. Nós vamos encerrando a nossa reunião, agradecendo toda a equipe também espiritual que nos assessorou nesse tempo e solicitando a esses seres amigos da dimensão extrafísica que aqui se encontram, solicitando a eles que recebam nós também esse nosso carinho, essas nossas energias, que nós enviamos a eles, agradecidos pela sua presença, seu apoio, e que essas energias sejam aproveitadas em benefício de alguém que tenha algum sofrimento, alguma dificuldade, que essas energias emanadas por todos nós presentes aqui no recinto ou pela internet, que essas energias sejam utilizadas usando ectoplasma, usando fluidos, em benefício de alguém que tenha algum sofrimento nesse momento. Assim encerramos a nossa reunião. Até quarta-feira. Um abraço a todos.